A Grã-Bretanha tem a estrada mais assombrada do mundo, onde avistamentos fantasmáticos e encontros assustadores acontecem muito mais do que você esperava. Prepare-se para descobrir os segredos esfriantes por trás de 15 dessas estradas terríveis. O A3 em Surrey, o A3 em Surrey é conhecido por sua atmosfera estranha, com relatos de avistamentos fantasmáticos e ocorrências estranhas ao longo deste RD movimentado. Uma assustadora história fala de uma mulher de branco que surge à beira da estrada à noite. Ela é descrita como tem um rosto pálido e sem vida, e quando o motorista parou para oferecer ajuda, ela desaparece. Motoristas relatam sentir uma súbita queda de temperatura ao passarem por ela. Locais acreditam que ela é o fantasma de uma mulher morta em um acidente de carro há anos. Ao longo dos anos, mais avistamentos foram relatados, tornando-a uma das estradas mais assombradas do Reino Unido. Alguns dizem que ela assombra a mesma área, possivelmente uma vítima de Bate and Correr, presa em seus trágicos momentos finais. Esta estrada continua a ser um lugar onde o limite entre os vivos e os mortos se borram, com muitos evitando depois do anotar. 229 Kent, ou A229 em Kent, ganhou uma reputação por suas ocorrências assustantes, especialmente a história de uma mulher fantasma que assombra esta estrada. Os motoristas muitas vezes veem uma mulher de um vestido branco fluindo de pé ao lado da estrada pedindo um elevador. Aqueles que pararam para ajudar são atingidos por uma queda repentina de temperatura e um desconforto esmagador. Quando olharam ao redor, a mulher desapareceu. Um motorista lembrou que lhe ofereceu um passeio, mas a deixou sentar silenciosamente no banco de trás. Algumas vezes, ela desaparece completamente, deixando um vazio frio. Alguns acham que o fantasma da mulher está ligado a um acidente trágico há anos. Seu espírito parece eternamente preso, procurando ajuda que nunca chegará. 3 Stocksbridge Bypass. Stocksbridge Bypass, no sul de Yorkshire, é famoso por seus assombramentos frios. Motoristas relatam ver figuras estranhas e sombras movendo-se pela estrada, especialmente à noite. Uma das histórias de fantasmas mais famosas envolve a aparência de uma mulher de branco que está ao lado da estrada. Quando o motorista parou para prestar assistência, ela permaneceu assustador e não deixou rastro. Alguns afirmam ouvir passos ou sussurros, mas ninguém pode explicar a fonte. Locais acreditam que o desvio é assombrado por almas de vítimas de um acidente fatal há muitos anos. Estranhos acontecimentos continuam, e muitos evitam a estrada após o anoitecer. 4B3212 Dartmoor, Devon. O B3212, através de Dartmoor, Devon é conhecido por seus escalões estranhos e cobertos de neblina, e tem uma reputação por avistamentos fantasmáticos. Os motoristas frequentemente relatam ver uma figura fantasma de um homem a cavalo na névoa. Alguns afirmam ouvir o som dos cascos ecoando nos pais desolados, mesmo quando não há insight do cavalo. Acredita-se que o cavaleiro seja o espírito de um soldado morto em batalha nas proximidades. Ainda andando nas estradas nebulosas de Dartmoor em busca de algo, outros motoristas têm sentido um medo esmagador ao passar por certas áreas, como se algo os estivesse observando. A B3A212 é uma das estradas mais assombradas da Inglaterra, com sua história trágica e atmosfera estranha. 5A636 oeste de Yorkshire, o A636 em oeste de Yorkshire, tornou-se famoso por seus avistamentos fantasmáticos, especialmente a figura de um homem vestido de roupas militares. Motoristas relatam ver a figura caminhando na estrada, parecendo perdida. Alguns acreditam que ele é o espírito de um soldado que morreu durante uma guerra passada, vagando para sempre pela estrada onde encontrou seu fim. O aspecto mais perturbador desses avistamentos é a inquietude esmagadora que os acompanha. As pessoas que viram essa figura descrevem um frio inexplicável e um silêncio estranho no ar. Em ocasiões raras, o som de botas ou uniformes de barrinho pode ser ouvido à distância. A 636 é conhecida como um dos trechos mais assombrados da RD no oeste de Yorkshire,
e os entusiastas de paranormas estão fluindo para a área, esperando encontrar o fantasma do soldado. A Ponte Velha da Tay, na Escócia, é infame por seu trágico colapso em 1879, matando 75 pessoas. Desde então, muitos afirmaram ver figuras fantasmas andando pela ponte, vestidas de roupas vitorianas. Os avistamentos mais comuns envolvem pessoas de roupas escuras e antigas, aparentemente desconhecidas do ambiente ao redor. Alguns relataram ouvir o som da ponte cruzando ou a voz distante das vítimas ecoando ao vento. Também há relatos de ventos frios e frios repentinos quando as pessoas andam perto da ponte, um lembrete assombrante do passado. Locais acreditam que as almas das vítimas ainda estão presas lá, revivendo seus últimos momentos. A Ponte Velha de Tay é um dos lugares mais assombrados da Escócia, com sua trágica história assombrando qualquer pessoa que se atrevesse a visitar, deixando-os com uma sensação triste que persiste. 7 a 75, Kingmount, AA 75, perto de Kingmount, na Escócia, é conhecida por sua reputação estranha. Um dos avistamentos mais comuns de fantasmas é o de uma mulher de branco em pé à beira da estrada, seu rosto pálido iluminado pelos faróis do carro. Motoristas que oferecem ajuda sentem um frio e desconforto súbito, como se algo estivesse errado. Quando tentaram se aproximar, ela desapareceu, deixando uma sensação perturbadora. Alguns moradores locais acreditam que ela é o fantasma de uma jovem que morreu em um trágico acidente há muitos anos. Seu espírito não conseguiu descansar. Os encontros inquietantes ao longo da A75 tornaram-se uma das estradas mais assombradas da Escócia, com as pessoas evitá-la à noite por medo de encontrar a misteriosa mulher de branco, cuja trágica presença ainda persiste. 8 Bluebell Hill, Maidstone. Kent. Bluebell Hill, em Maidstone. Kent é conhecido por seus encontros fantasmáticos, especialmente a história trágica de uma noiva a ser. A lenda conta de uma jovem que morreu em um acidente de carro na noite anterior ao casamento em Bluebell Hill. Desde então, muitos motoristas relataram que viam seu fantasma andando pela estrada em seu vestido de noiva, e sua figura desapareceu dentro e fora da vista. Alguns dizem que ela aparece antes de acidentes, fazendo motoristas desviarem e colidirem, apenas para ela desaparecer. Às vezes as pessoas ouvem sinos fracos do casamento tocando à distância, aumentando a atmosfera estranha. Seu espírito parece preso, revivendo a trágica noite de sua morte. A colina Bluebell continua sendo uma das estradas mais assombradas na Inglaterra, onde o passado nunca desaparece. A 55 N Wales. A 55 em North Wales é conhecida por seus avistamentos fantasmáticos, especialmente a figura de uma mulher vestida de branco. Os motoristas frequentemente relatam vê-la em pé à beira da estrada, sua forma fantasma iluminada pelos faróis, apenas para que ela desapareça quando se aproximam. Alguns acreditam que ela é o espírito de uma mulher que morreu em um trágico acidente na estrada, sua vida de repente cortada. Outros pensam que ela é uma alma perdida, vagando pela estrada em busca de ajuda, e sua presença encheu o motorista de medo. Muitos motoristas descrevem uma sensação esmagadora de medo quando passam pelo local onde ela é frequentemente vista, como se fosse assistida por algo invisível. A 55 é uma das estradas mais assombradas em Wales, com muitos encontros fantasmáticos relatados ao longo dos anos, e sua reputação sombria continua a crescer. 10A696 Northumberland RD. A 696 em Northumberland é famosa por ocorrências estranhas e avistamentos fantasmáticos. Uma das histórias mais perturbadoras envolve uma mulher vestida de roupas antigas, vistas andando pela estrada, seus passos ecoando na noite tranquila. Os motoristas que a encontraram descrevem uma sensação esmagadora de desconforto, com alguns sussurros ou passos ouvidos seguindo-os como se alguém estivesse sempre atrás deles. Uma história particularmente esfriante envolve um motorista que pegou a mulher, mas ela desapareceu do banco de trás depois de um momento, deixando apenas o medo persistente.
Locais acreditam que ela é o espírito de uma mulher que morreu na estrada, ainda à procura de algo inalcançável. A A696 se tornou um ponto quente para atividades paranormais, e muitos evitaram essa área após o anotar. 11. A 35 Dorset. A 35 Dorset é famoso por suas ocorrências estranhas. Os motoristas relataram ter visto um homem vestido de roupas antigas andando pela estrada. Alguns afirmam ter visto ele desaparecer quando se aproximam, enquanto outros ouviram barulhos estranhos ou sentiram um frio no ar. Uma história envolve um motorista que tentou parar e ajudar o homem, mas ele desapareceu na noite. Alguns acreditam que ele é o fantasma de alguém que morreu no A35, enquanto outros acham que ele é um espírito preso no tempo. A 35 tornou-se uma das estradas mais assombradas da Inglaterra, com muitos relatos de encontro paranormal. Os moradores locais alertam os viajantes para evitar certas sessões onde o número foi visto com mais frequência. Muitos se perguntam se a estrada conta ecos do passado que nunca podem ser apagados. 12M6 Inglaterra, a autoestrada M6, é uma das estradas mais movimentadas na Inglaterra, mas também uma das mais assombradas. Os motoristas relataram ocorrências estranhas, incluindo figuras sombras ao longo da estrada. Uma história inquietante envolve um carro fantasma que aparece de nada, dirigindo ao lado de outros veículos antes de desaparecer. Alguns relatos mencionam figuras que desaparecem quando se aproximam. Outros ouviram barulhos estranhos, como sussurros ou passos ao dirigir por um determinado trato do M6. Esta autoestrada ganhou a reputação de ser uma das rodovias mais assombradas do Reino Unido, e os entusiastas de paranormas estão fluindo para a área para encontrar à noite. Os trevos escuros do M6 intensificam esses eventos estranhos, deixando motoristas desconfortáveis. O M6 é um lugar lendário para caçadores de sobrenaturais. Uma estrada no sul de Londres é conhecida por sua estranha atmosfera. Motoristas avistam uma mulher de branco à beira da estrada, especialmente em um trecho específico. Ela é descrita como uma expressão pálida e vaga, e muitos afirmam vê-la desaparecer quando se aproximam. Alguns relataram ouvir barulhos estranhos ou sentir um esfriamento ao passar pelo local. Alguns acham que ela é o espírito de uma alma perdida ou o fantasma de uma mulher morta tragicamente. A 21 é uma das estradas mais assombradas de Londres e muitas pessoas a evitam depois do anotar. Moradores falam de motoristas que pararam para ajudar, mas a mulher desapareceu diante deles. A identidade dessa mulher continua sendo um mistério, mantendo a lenda viva. A 9 Scotland, a 9 na Escócia, é conhecida por sua atmosfera escaladora e acontecimentos estranhos. Os motoristas relataram que viam figuras sombras se movendo entre e fora da névoa. Alguns afirmam ouvir passos ou vozes no vento, enquanto outros sentem ser seguidos. Uma história envolve um motorista que viu uma figura em pé no meio da estrada, mas ela desapareceu antes que o carro pudesse chegá-la. Alguns acreditam que a estrada está assombrada pelos espíritos daqueles que morreram em acidentes, suas almas sempre presas ao longo da 9. Muitos motoristas relatam sentir medo inexplicável ao passar certos pontos, convencido de algo invisível está observando-os. A A9 continua sendo uma estrada com frequentes encontros estranhos. Vincent Ghost RD. A253, A253 em Tâne é frequentemente chamado de fantasma RD, por causa de vários avistamentos fantasmáticos e acontecimentos estranhos. Um conto esfriante envolve um carro fantasma que aparece de nada, acelerando ao lado de outros veículos antes de desaparecer. Alguns motoristas também relataram ter visto uma mulher de branco em pé à estrada, apenas para desaparecer quando tentaram se aproximar. A estrada tornou-se infame por sua atmosfera assustada, com muitos moradores locais acreditando que está assombrada por espíritos daqueles que morreram em acidentes. A A253 é um ponto quente de atividades paranormais, atraindo caçadores de fantasmas.
Apesar de muitos relatos assustadores, ninguém sabe quem assombra a Pá Estrada, mas a presença inquietante torna a uma das estradas mais faladas na região. Qual assombração você evitará? Compartilhe nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir para mais histórias assustadoras.